Foi som, foi vídeo, ação. Eu sou Cleonice Dias, estamos fazendo gravação para o projeto Histórias, Memórias e Oralidade e Cartografia Participativa. Nós vamos entrevistar João Marco. Boa noite, João Marco. Eu gostaria que você se apresentasse, falando um pouco quando é que você chegou em Jacarepaguá, de onde você veio, como foi essa chegada em Jacarepaguá. Boa noite a todos, né? Primeiro gostaria de apresentar a vocês a satisfação de estar aqui contribuindo um pouquinho com o movimento popular organizado, passando alguma experiência que adquiri nesse período aí de alguns anos. Eu vim para cá em 11 de março de 70, vim de Usina, que é um bairro da Tijuca. Meus pais compraram um terreno no Jardim Boiúna e viemos morar em Jacarepaguá. Tá? E desde lá, eu com 14 anos, família de 10 filhos, precisava trabalhar para ajudar. Aos 14 anos já era cobrador de ônibus e já participava ativamente do movimento dos rodoviários, sendo de menor, não podia nem votar, até pela minha idade, mas naquela época, com 14 anos, se trabalhava igual gente grande, inclusive à noite. E eu participava do movimento dos rodoviários, depois necessidade de melhoria do bairro. O bairro estava muito doente, o bairro tinha dificuldade de transporte, dificuldade de iluminação, o bairro tinha dificuldade de qualquer assistência mais básica que o poder público às vezes coloca em excesso em alguns lugares e deixa totalmente esquecido nos lugares mais humildes, apesar de pagarmos impostos igual aos demais, às vezes até mais, que geralmente o pobre paga o imposto, os outros têm uma forma de saírem do imposto, vamos deixar isso bem claro aqui. E fundamos, em 1986, a Associação dos Moradores de Jardim Boiúna Mojaba, do qual fui o primeiro presidente, ainda bem jovem, não que eu não seja jovem, era mais ainda, né? E nessa brincadeira, a gente tinha sempre a visão de não só resolver o problema do orelhão, que é uma coisa imediatista, de um poste de luz, mas também algumas questões que não eram aprofundadas naquela época, era a questão da moradia. Havia muitas pessoas pagando aluguel, outras morando de favor na região. Aí nós partimos para uma alternativa concreta, ousada na década de 80, que foi trabalharmos exatamente o quê? Conseguir uma moradia para as pessoas. Apesar de ter sido uma coisa na parte do voluntarismo, mas que hoje ela se sedimenta com uma qualidade diferenciada. Nós ocupamos um terreno próximo à escola pública que tem na Boiúna, que é a única municipal, onde 188 famílias ficaram e a associação teve oposição, algumas pessoas do bairro até conservadoras, achando que ela ia trazer o crime, ia trazer o conflito dentro do bairro. Eles não percebiam que o conflito já existia, o conflito de uns terem alguma coisa e outros não terem nada. Por conta disso, eu era na época o presidente da associação, algumas pessoas ficaram até um pouco de cara virada, mas entre algumas e a maioria ter moradia, partimos para a maioria. E a gente quer deixar claro que nesse período todo a gente conseguiu algumas vitórias. Nós temos lá o Centro de Formação Profissionalizante, que é o CPJABA, são coisas distintas. A Mojaba é a Associação dos Moradores, da qual eu milito, sou secretário-geral. Seu Pedro, presidente, uma pessoa também ativa desde essa época, quero registrar esses nomes, Pedro Soares. E esse Centro de Formação, ele trabalha a educação das pessoas. Nós temos hoje vários alunos que hoje já são professores que passaram por lá. Temos uma aluna chegando de Cuba agora, médica, Monique. Tivemos um pré-vestibular, uma linha do Educafro, do Frei Davi, onde a gente trouxe educação para os afrodescendentes. E falando de saúde, a Monique como médica, o compromisso dela vai ser dar um plantão pelo menos uma vez na semana na comunidade. Ela volta médica em dezembro. Monique mora na comunidade, uma negra. Estou deixando bem clara a questão racial, porque apesar de muita gente perguntar por que cotas, gostaríamos que não tivesse, mas enquanto não temos o nosso quinhão na sociedade, trabalharemos as cotas. Esperamos que daqui a um tempo não haja mais, para ficar bem pontuado isso. Se alguém me perguntar por que cota, eu sou momentaneamente favorável às cotas, desde que a gente avance para um dia não ter mais, porque é melhor ter agora do que a gente não conseguir nada sempre. A inércia é essa, que nós temos que acabar. Pois bem, em cima disso, o Centro de Formação hoje tem alfabetização de jovens e adultos aqui na região de Jacarepaguá. Infelizmente, as escolas não têm noturno alfabetização, vocês podem procurar, é uma vergonha isso.
poder tanto municipal quanto estadual. Temos o 1º ao 5º ano, que é o antigo primário, o fundamental, o 2º segmento, ensino médio, todos os professores voluntários, quem vos fala é o coordenador-geral do CPJAB, também professor voluntário, e fazemos uma interligação de não ficarmos só na sala de aula trabalhando nas matérias que o sistema nos cobra, mas principalmente aquilo que eles esquecem, que é trabalhar o porquê que não tem um posto médico tão perto, por que a profilaxia não é feita, que as pessoas têm que perder o dente para depois cair no dentista, para arrancar o dente achando que é a solução, e o porquê também que não temos as coisas mais básicas, que é um lazer, porque a saúde ela não passa só em vir ao médico, a saúde mental, a saúde social, isso para nós é fundamental. João Marcos, você fez uma introdução já com conteúdo avançadíssimo. Agora vamos então para aprofundar determinadas questões. A primeira coisa, eu gostaria que você falasse um pouco assim, você começou na militância sindical e logo passa para a associação do movimento comunitário. E por que se deu essa passagem e por que você logo assume a liderança da associação na área onde você morava? Na verdade, não havia associação de moradores, existia lá um instituto administrativo que só se preocupava com bailes para ganhar dinheiro e não tinha nenhuma preocupação de mudar a qualidade de vida. As pessoas botavam baile, nada contra o lazer, mas era um lazer pelo dinheiro, não um lazer para crescer, um entretenimento, a questão cultural não se trabalhava. E nós, um grupo de pessoas, entendíamos que não era a solução. A solução seria exatamente trabalharmos isso. Aí começamos a discutir, fizemos várias assembleias, e conseguimos constituir a associação em 1986. Foi 18 de outubro de 86. Essas datas estão na cabeça porque vivi, né? Não é uma coisa que me contaram, eu vivi. Aí foi fundada a Associação de Moradores e, paralelamente, Cleonice, a militância sindical continuou, porque estudando, né? Para você ter noção de dificuldade de escola, hoje ainda está ruim, mas naquela época era bem pior. Para você ter noção, eu saía da Boiúna para fazer o ginásio no Sobral Pinto. Muitas vezes. E hoje tem a vantagem de você ter um passe escolar. Na época, estudante mesmo uniformizado ia a pé, quando não tinha grana. Eu já fui a pé da Boiúna para estudar no Sobral Pinto e voltei. Isso, quero deixar claro, que não é a escola Rua Barão 1180, Praça Seca, que era o antigo ginásio, tá? Eu fiz o ginásio no Sobral Pinto. E você viu a necessidade da mudança, do aprofundamento, porque não havia um orelhão na Boiúna. A escola Gastão Monteiro que existia era uma escola que só tinha um segmento de 1ª a 4ª série antes da reforma do ensino, era o antigo 4º ano primário. E não tinha mais nada acontecendo ali. Nós queríamos transformar, não só fazer uma sede, também garantir um espaço de luta. Tanto é que esse espaço, hoje que nós temos um prédio, que fique claro, esse prédio foi uma parceria de uma ONG da Alemanha chamada Campo da Comunidade Europeia, que construiu o nosso prédio, que fica situado a Associação de Moradores e todas as atividades que eu coloquei. Temos uma quadra que está em fase de acabamento, está coberta, é um gueto de discussão com temas de cultura e cidadania, pegando tudo, aprofundando, sem ter medo de colocar o dedo na ferida. Aí você vai para o movimento da Associação Moradores e você atua em Jacarepaguá e outras lutas? Sim, não dava para ficar só no umbigo, né? Porque nós somos cidadãos do mundo, alguém já disse isso. Aí nós fomos trabalhar, atuar na FAMERGE, Zonal Barra Jacarepaguá. Eu fui coordenador de transporte da FAMERGE, Zonal Barra Jacarepaguá. Apesar de hoje ser modesto, nós fizemos uma passeata que algumas pessoas viveram, o transporte muito ruim. Nós fizemos uma passeata da Taquara até a Praça que paramos o Mato Alto, no dia de domingo, com charrete carregando as pessoas e a passeata atrás. Tem matéria de jornais antigas que exatamente concretizam isso. Atuamos nisso e também demos um apoio, apesar de não ter sido coordenado diretamente, à luta de habitação. E a habitação ela se dava exatamente na questão da moradia. Tivemos várias ocupações na década de 70, no final da década de 70, até o início da década de 90, muitas ocupações aconteceram. Algumas viraram de uma ocupação apenas uma moradia, e poucas conseguiram, além de uma moradia, transformar em ser um gueto de resistência,
porque nós não queríamos barganhar que o governo apenas deixasse ficarmos. Queríamos uma documentação, como queremos. Hoje, lá na Boiúna, as 188 famílias estão na reta final com a Secretaria Municipal de Habitação para obter a sua escritura definitiva, que aí não tem barganha, não dá para de 4 em 4 anos viver aquela expectativa, o que vai acontecer. É o nono RGI, que é a consolidação. Por que na Barra, em Ipanema, quando se tem um imóvel, porque era uma área de próprio municipal, traduzindo uma área da prefeitura, que estava lá, que foi ocupada para a moradia, tem esse pedaço que foi destinado para a Associação e Educação, Cultura e Cidadania, que é o CPJABA. Aí na Zonal você trabalhava essas questões. Aí como é que surge a ocupação lá na Boiúna? Tem que contar? Então vou contar. Final de 87, né? Estávamos com uma discussão de muitas pessoas pagando aluguel e tinha que se pensar o que fazer. Mas tinha os conservadores, os moradores do bairro que tinham um terreno que jamais aceitavam, ainda mais que fosse articulado por um jovem. Na época, meu pai, apesar de ter uma cabeça branca, teve uma cabeça muito boa, apoiou também. E nós fizemos várias reuniões lá em casa, tinham que ser reuniões secretas, porque se vazasse, iam logicamente prejudicar o andamento. Na época eu estava por casar, faltando exatamente 11 dias, na última reunião, fechou-se do meu casamento, que o dia seria aquele dia, né? Que seria exatamente o dia 13 de abril de 88, que seria a ocupação. Foi quando ela se deu. E aí foi feita toda uma estratégia de como ocupar, a hora de ocupar, a forma de resistir, que não foi uma ocupação fácil não, tá? Uma ocupação com polícia, com pessoas do bairro tentando comprar. Eu quero deixar claro que, na época, chegaram para mim e disseram: você está andando a pé por quê? Eu falei: não, porque eu tenho que fazer exercício. Tem um carro lá em casa que é a sua cara. Já se compra, tenta se comprar as pessoas há muito tempo. Pessoas do bairro que não aceitavam que pobre morasse na Boiúna. E nós, com isso, fomos adiante, conseguimos consolidar. Você hoje tem 10 travessas, porque lá não são ruas, são travessas, que colocamos uma coisa histórica também, não se conhece no município do Rio de Janeiro. Quando eu falo isso, vocês podem confirmar. Já está registrado na SMU, que é o urbanismo. Todas as 10 travessas levam o nome de ex-moradores que participaram ativamente. Inclusive uma, companheira Cleonice, leva o nome do Vavá, companheiro Oswaldo Neves Sena, tá? Ele foi o eletricista que fez o trabalho todo da nossa sede lá. A travessa, quando chega no CPJABA, você não travessa, Oswaldo Neves Sena. E nós conseguimos avançar com isso, estamos na reta final, estamos com uma dificuldade, o secretário nos recebeu, o senhor Pierre, apesar de mandarmos ofício, estamos sempre esperando, está tudo bem, mas a escritura não sai, está no urbanismo, porque nós queremos a escritura definitiva, e negociamos um preço social, é bom pontuar isso, porque nós também não queríamos que fosse gratuito, porque quando alguém dá alguma coisa, aquele almoço grátis, depois sai caro. Os valores sociais, eles oscilam entre R$ 57 até 400 e poucos reais, pagando em uma vez só, mas que tem a escritura na mão. Porque as pessoas construíram, não é o projeto Cooperativo Esperanto, naquela época não tínhamos esse avanço, infelizmente, cada um fez a sua casa. Uns mais modesta, outra melhor, porque alguns trabalhavam em construção civil, com o material comprado faziam, outros ainda não construíram de vez, ainda estão na alvenaria, ainda havia casas lá no tijolo, sem bolso, mas foi dinheiro deles. Então, por isso, se eles gastaram material, estão esperando o valor social que pagarão. Foi acertado o valor, na época, quando o Bittar era o secretário, foi feito um documento, esperamos que valerá, porque foi passado de secretário, e nós colocamos isso, estamos aguardando agora a escritura. Ô, João Marcos, então, de certa forma, vocês têm uma ocupação que já virou cidade, já faz parte da cidade, não é mais ocupação, já foi incorporado pelo bairro? Eu não diria isso, só depois que nós tivermos a escritura, o nono RGI, que podemos dizer isso. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Só vale depois de escrito, né? Está verbal. Tá. E as outras ocupações, você participou da Várias. 70, 90? Sim. Fala para nós um pouco dessa experiência e quais os conflitos que se... Tá, vou falar da mais caçula, 1996, está na estrada da Meringuava, é a última ocupação que Jacarepaguá tem recente, participamos ativamente. É a caçulinha nossa.
Ocupação, um terreno particular que estava parado há anos, sendo estocado pela especulação imobiliária, próximo à Cinédia. Cinédia, para quem não sabe, da Rede Globo de televisão. Foi muito prazeroso ocupar aquele espaço. Quem vos fala esteve lá com a companheirada, com o falecido Tião Sem Medo, companheiro nosso, que foi assassinado covardemente, também rodoviário, da luta das associações de moradores do Cafundá, companheiro Cláudio Matos, tá? Companheiro Olívio Bona, companheiro Pedro Soares da Boiúna, para a gente não ser ingrato. Fizemos um trabalho junto com a Fundação Bento Rubião, fizemos um trabalho de articulação lá, onde entrou em parceria a Igreja Católica, a Paróquia Sagrada Família, a Igreja Batista de Jardim Boiúna, a Associação de Moradores de Jardim Boiúna. O Cepejaba estava nascendo, porque ele nasceu em 97, mas estava em obra. Mas a preocupação não é prédio, é a política, é a visão. Aí ocupamos lá uma ocupação que ela deu certo socialmente, mas politicamente não avançou. Socialmente por quê? Moram várias famílias lá. Hoje devem morar lá 200 e poucas famílias. Mas houve um atraso porque o poder paralelo, ao invés de acompanhar a organização, ele julgou no atraso. Então, hoje não tem nada organizado, não tem perspectiva de documento, tem aquela exploração de ano a ano, julgar um pedaço de asfalto lá e as pessoas acharem que vai ser resolvido o problema, mas foi um sucesso. Aí vamos pegar no período de 80. Nós fizemos algumas. Aqui próximo, na colônia, tivemos algumas ocupações, fizemos aqui na fábrica de jeans, tá? Na Nexus, tá? Ocupamos ali, companheiro Edivaldo, companheiro Otevaldo, ocupamos aquela área ali. Nós ocupamos também aqui no Gardênia Azul, tá? Isso na década de 80. Isso, na década de 80. Tá? É que eu trouxe para Caçulho e voltei para a década de 80. Ocupamos no Gardênia Azul, ocupamos também ali não sei se vocês conhecem, no Praboiúna, um lugar chamado Curumaú, que é próximo ao CIEP Compositor Donga. Ocupamos uma área lá que está estabilizado também socialmente, poderia ter avançado mais. Quando eu falo avançar mais, que ficou no imediatismo, entendeu? Botando o nome de pessoas vivas, que é uma crítica que nós fazemos. Eu acho que você tem que estar trabalhando exatamente. Hoje, apesar de ser proibido, independente de ser proibido, é uma coisa que nós somos contrários, porque eu acho que fazer um movimento é para crescer. Se alguém for fazer alguma saudação, que faça depois, está fazendo agora. E não teve muito avanço com relação à documentação, não se há perspectiva. Que tem alguém, passa para o outro, e a nossa ocupação tem o menor índice comprovado pela prefeitura de mudança de dono. Por quê? Uma das coisas que nós falamos é que ocupar é para resistir, para morar, para transformar e para passar para os seus filhos. E não é para negociar. Quando uma pessoa chega lá que vendeu, a associação não faz esse documento, pede para eu o cartório. Não tem negociata, não tem percentual para nós, porque entendemos que se ocupou porque necessitava. E se necessita, é para você e seus familiares, não é para negociar. Só um instante, por favor. Foi vídeo. Ação. João Marcos, por que tanta ocupação em Jacarepaguá na década de 80 até no início da década de 90? Uma necessidade de sobrevivência do povo pobre, porque muito estoque de terra, Recreio dos Bandeirantes, tá? Barra da Tijuca, Camurim, e a preocupação era estocar exatamente para poder o pobre sair daqui. Você morou ou mora na Cidade de Deus, sabe que o maior arrependimento que eles tiveram foi ter criado a Cidade de Deus. Porque Cidade de Deus hoje chamam de Barra, Camurim chamam de Barra, e não é para pobre, não é para favelado. Mas, felizmente, nós conseguimos fazer algumas ocupações, manter o povo perto, porque não dá para você morar em Jacarepaguá ou morar na Baixada, nos lugares mais pobres, servir só de deslocar o dormitório. E as pessoas se locomoverem para trabalhar para os ricos e não poderem ter uma qualidade de vida, porque seus amigos, seus parentes, sua relação de amizade, sua cervejinha, sua igreja, seu pagode, está tudo ali. A questão cultural. E como é que você tem que sair, se deslocar, porque você só serve para trabalhar. Me lembra a questão da terra. Você serve para plantar, mas não pode ter a terra. E terra com qualidade. Mas voltando para a cidade, que é importante também registrar a questão do campo, nós temos que lembrar que a nossa saúde, ela se dá em dormir mais horas, não acordar
3 horas da manhã, acordei muito. Eu pegava 4h15 com 14 anos de idade, na Santa Maria. Não tinha ônibus. Se eu fazia o primeiro carro, eu tinha que vir a pé, da Boiúna até a Taquara. A Galeria da Santa Maria era onde hoje é o banco, em frente ao Banco do Brasil, na estrada do Tindiba 2000. Isso é qualidade de vida, que é a saúde. Aí nós falamos assim, mas em Copacabana, em Ipanema, o idoso vai até 70, vai até 80. Teve outra qualidade de vida, isso é saúde. Como a Fiocruz trabalha a linha de saúde, e parabéns, porque não é falar em saúde só quando fala da questão do médico, da anatomia. Quando eu me relaciono, estou aqui prazerosamente, vim aqui voluntariamente, isso me deixa saudável. Não estou fazendo uma coisa forçada, falando de uma coisa que eu conheço, uma coisa que eu vivi, uma coisa que vou contribuir. E também falar de saúde é lembrar que a especulação imobiliária, ela guardava exatamente esses lugares para que nós, que moramos nesses lugares mais afastados, fôssemos e somos mão de obra mal remunerada para ir trabalhar, eles ficarem cada vez mais ricos. São os Cito Américas da vida, são exatamente os barrior que você começa a ver falar, que você não sabe nem pronunciar o nome, mas tem que ir lá para trabalhar, e depois não pode entrar para comprar, porque o poder aquisitivo não deixa, e cria uma falsa realidade, que o seu filho fica vendo, e pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, quando na verdade o poder aquisitivo do nosso país não nos permite. Então, o contraponto da ocupação, que não foi a solução definitiva, não tínhamos na época as cooperativas com tanta essência como temos hoje. A cooperativa Shangri-La, que foi uma das primeiras que nós fomos parceiro também, quando ela se deu, em 1998, a Shangri-La foi inaugurada, estava na Alemanha representando o Brasil na parceria da ONG que construiu o nosso prédio. Eu já dizia, o sucesso se dá pela cooperativa e também pela conscientização, porque não adianta só cooperar e não conscientizar. Depois é mais um morador individualista. Precisamos que cada vizinho perceba que a dor minha será a dele amanhã ou foi a do vizinho ontem, e juntos somos fortes, tá? João Marcos, você pode falar também de alguma experiência negativa? Você já se sentiu ameaçado por lutar nesse campo da moradia? Em vários campos da vida, né? Já me senti ameaçado. Quando você acorda de manhã e sai para ganhar o pão, já é uma ameaça de você bater de frente com a sociedade que estamos. Quem vos fala? Começou com 14 de carteira assinada, continua trabalhando até hoje, vai ter que ser aposentado por tempo de trabalho, e você vê no país algumas coisas do tipo, você se aposenta com 39 anos e 4 meses de carteira assinada, seu salário cai bruscamente, você tem que continuar trabalhando eternamente, porque me aposentei muito novo, mas com 39 anos e 4 meses de carteira assinada, é só fazer os cálculos, 14 mais 39 dão 53, estou com 55, há quase 2 anos aposentado, mas tenho que trabalhar para complementar, porque o salário cai, porque eu sou muito jovem. Isso para alguns poderosos conseguem com 37, com 38, e continuam mantendo aí a sua bela mordomia. E a ameaça também que a gente coloca, ela se dá, mas a vida já é uma ameaça. Quando a gente vem ao mundo, tem que já nascer chorando, porque é sinal que tem que lutar, tem que resistir. Eu não vou ficar aqui agora fazendo bandeira de algumas coisas, mas só para registrar que o movimento de terra, ele é complicado, porque fala em dinheiro, fala em conflito, você tem que ser firme naquilo que faz, pintam propostas indecorosas, aonde você, muitas das vezes, se não tiver firmeza para o que está fazendo, você desiste ou exatamente caminha por caminhos que não deveriam ser os caminhos de melhoria para o povo. E eu gosto muito de fazer igual a música do Ivan Lins, não lavar as mãos, está com as mãos limpas, aproveita, porque só lava as mãos quem sujou. Eu quero dizer que nesse período de movimento aí, alguns companheiros que militaram comigo, como o companheiro Moacir, falecido Moacir, também um velho companheiro da luta de moradia, a gente nunca botou a mão em nada escuso, em nada errado, porque entendemos que a melhor afronta que nós fazemos para os poderosos ou para aqueles que querem nos amedrontar é demonstrar que nós temos um ideal, uma bandeira.
Falaram para mim, falavam para o meu pai, o que vocês estão se metendo se vocês têm a casa de vocês? Mas a questão não éramos nós, eram os outros, que era a grande maioria. Nós éramos uma minoria. Então, essa resistência, Cleonice, com relação ao enfrentamento de ameaça, ela se dá a qualquer momento. Tem isso no trabalho, tem na vida, e temos que passar para o jovem que tem que avançar, tem que construir, tem que transformar. Um pouco que o Papa falou, ser revolucionário com consciência, com causa, mas também perceber que quando querem nos frear, que nós estamos no caminho certo. Tá? Tá. Ok, gravando. João Marcos, eu queria que você falasse um pouco sobre as ameaças que acontecem nos riscos que acontecem no território quando você luta com a questão da moradia, a questão da terra. São imensas. Me lembro que no Terreirão, hoje o Recreio dos Bandeirantes, famoso, na época, na década de 80, né, uma ocupação lá, onde nós estávamos lá conversando com a companheirada, dirigente da FAMERJ, chegaram algumas pessoas, não colocaram claramente quem eram, mas disseram para nós não nos movermos porque estávamos atrapalhando muitas pessoas, especuladores imobiliários da região. E você sabe muito bem que essas pessoas são atrasadas, mas articuladas, com poder constituído. Existe na Câmara dos vereadores que têm essa linha, que é a linha do atraso, a linha exatamente da corrupção, do comprometimento com o poder da especulação de terra, muitas das vezes na ilegalidade, porque eles falam tanto especular terra, mas vendem terreno que não tem documentação, e as pessoas mais humildes às vezes compram até a classe média e depois ficam sem poder legalizar, porque foi uma coisa que era totalmente sem condições de venda, mas mesmo assim combatia a necessidade social de moradia. Um exemplo lá. Mas deixamos claro que nós tínhamos um papel de transformar aquelas pessoas em proprietários também de um espaço de moradia. Não sei se foi sucesso nosso ou se foi persistência do povo, que eles acabaram percebendo que a luta tinha que continuar. Então, lá no Terreirão, boa parte daquelas moradias lá, nós demos uma bela contribuída. Eu, a Zonal FAMERJ, com vários companheiros, e companheiros de vários matizes políticos, para ficar claro isso aí. A Zonal é uma coisa que ela é suprapartidária, companheira Edilson, companheira Valmíria, companheiro Otevaldo, companheiro Moacir, para ficar isso bem registrado. E também, na ocupação da Meringuava, que foi a caçula, a coisa ainda existe até hoje, que foi em 96, tivemos uma luta muito complicada, inclusive, para ficar claro, o companheiro Tião Sem Medo, que foi assassinado aqui perto, na Curicica, brutalmente, que até hoje não está esclarecido, o inquérito foi arquivado, nos preocupa muito quando disseram que foi apenas uma discussão sindical, quando, na verdade, ele era uma das lideranças junto conosco na ocupação Meringuava. Mas, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. A trilha pela verdade, pela mudança da qualidade de vida do povo mais humilde, tem que ser feita porque tem consciência. Hoje, o que os jovens estão fazendo, nós já demos uma pequena contribuída e achamos que eles deverão continuar, e nós não vamos parar para dizer que já fizemos. Vamos fazer juntos. Só um instantinho agora, dá um pauzinho aí. Gravando, foi vídeo. Gravando. João Marcos, eu queria te fazer duas perguntas. Uma é, o que você espera de uma instituição como a Fiocruz, que trabalha saúde, educação, pesquisa e ensino para o SUS, em função do SUS? O que você espera da Fiocruz para esse território? A outra coisa, eu gostaria que você falasse o que te move, o que te impulsiona a estar na luta há tanto tempo, o que te faz ter esperança com tantas contradições. Com relação à saúde, né, a instituição Fiocruz é uma instituição que tem sido já na prática parceira do movimento de moradia popular aqui na região, que temos o prazer e a felicidade de dizer que começou na sede do CPJAB as primeiras reuniões, há anos atrás. E vocês têm a preocupação aqui na Mata Atlântica de estarem fazendo exatamente um contraponto que muitas das vezes os acadêmicos, muita vontade para dizer que também tem uma especialização, tá, na área de educação tecnológica, mas temos que se aproveitar a academia
para transformar a sociedade, não para acumular título. Esse é o grande problema. Muitas das vezes, sou doutor, sou mestre. De quê? Para si, para ter mais um título, para ter um complemento no salário ou para poder aprofundar. Aí eu vou aproveitar, falando de saúde, eu tenho o mestrado pelo Cefet em Educação Tecnológica. Segundo o próprio Cefet, essa discussão nacional não houve. Por quê? Eu trabalho exatamente tecnologia para jovens e adultos no trabalho do EJA, e aonde eu coloco exatamente o seguinte: não adianta nós começarmos a utilizar os softwares mais sofisticados, os programas mais sofisticados que o povo entende, falarmos exatamente em Facebook quando as pessoas mal sabem escrever. Vamos aproveitar essas ferramentas, sim, mas para fazer com que eles consigam ali se comunicarem numa forma de transformar, não ser apenas mais um objeto da mídia que está aí, de reproduzir o que já acontece há 500 anos. Por exemplo, nossos alunos lá, todos eles não podem sair do CPJ sem pelo menos ter criado um acesso a uma conta. Não só o acesso, mas também ter a percepção que muitas das vezes tem uma dúvida, não que a internet saiba tudo, que o Google seja o pai da sabedoria. Começar a conversar algumas coisas e trazer discussão para a sala de aula. Eu não consigo dar uma aula de matemática ou dar uma aula de cultura e cidadania sem que, por exemplo, eu pergunto: vocês leram o jornal pelo menos no final de semana para provocar alguma discussão? Pelo futebol dá para trabalhar também. Vocês querem ver uma coisa? Poucos Neymar, poucos Ronaldinhos, poucos Zicos existiram. Por quê? Aquele salário mais aquinhoado, não são todos que conseguiram. O que temos de jogadores profissionais aqui em Jacarepaguá, andando de ônibus e catando dinheiro da passagem, digo vários, lá na região. E nós não fazemos essa discussão, sem saúde, sem dente, porque é uma carreira curta, e muitos deles depois caem no ostracismo, porque viu que não conseguiram nada, vem a depressão, alguns vão até para as drogas, lícitas ou não. Isso, para mim, é saúde. Eu acho que o papel da Fiocruz aqui nessa região imensa, que é Jacarepaguá, tem exatamente de estar contribuindo para que isso tenha uma mudança, isso não possa acontecer. Mas esquece de dizer o que te move. Tá, isso é o fechamento, né? Tá, Gustavo. Foi vídeo, foi som? Foi som? O que me move, né, é perceber que não estou lutando sozinho. Precisamos dar sequência, porque quando eu olho, vejo as cooperativas acontecendo, e aí eu fico com uma preocupação. Será que entregar 70 casas aqui, mais 100 acolá, e deixar todo mundo morando, é fazer que pelo menos, não todos, é uma utopia, achar que todos os 70 moradores serão um militante do movimento popular organizado. Mas se alguns forem, já perpetuamos alguma coisa. Na nossa família, fatalmente não conseguimos fazer que muita gente essa hora esteja discutindo política, estão vendo a novela, alguns lendo alguma coisa ou batendo um papo. Mas sempre fica alguma coisa. Quando você vê dentro de casa uma filha falar assim: eu vou à passeata, falei: vamos à passeata. Isso é uma coisa que te comove e, ao mesmo tempo, te traz a responsabilidade de ser uma pessoa, de tentar multiplicar, ser agente multiplicador. Não é fazer como fizeram na passeata da Taquara. Até alguns companheiros tiveram aqui uma divergência, chegar, vamos dar condução. Falei: não, quem dá a condução é a garotada, querer sempre ser vanguarda. O mal de alguns elementos que se acham à esquerda, se acha sempre que tem a verdade absoluta. Não tem a verdade absoluta, não tem a verdade, por quê? Na matemática, a variação, na física, a variação. Por que eu vou dizer que o caminho é ir pela Barra quando o pessoal quer ir pela Praça Seca? Então, nós temos que conduzir o quê? O bom senso, mesclar o pique, a utopia da garotada, com um pouquinho de experiência que achamos que tem. Uma vez um mestre, o velho Lourenço, vocês devem conhecer, da fase, falou uma coisa mais linda, o velho Lourenço. Sabe qual é o mal de quem acha que sabe? É não deixar quem está aprendendo a fazer para não fazer melhor. Nós temos esse grande defeito. Eu sei tudo, eu posso tudo. Então, nós não deixamos quem sabe fazer ou quem faz melhor, porque pode ofuscar o nosso pseudo-conhecimento. E eu vou dizer para vocês, eu vou morrer lutando, porque a luta tem que ser eterna, né? De filosofia.